Fernando Gomes Pinto, neurocirurgião, diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, e nós temos a honra de, para mais esse NeuroLife, recebermos o professor Hélio Rubens Machado, líder da neurocirurgia pediátrica no nosso país, à frente do serviço que é referência internacional na neurocirurgia pediátrica em Ribeirão Preto. Professor, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite, Fernando. É um prazer estar aqui e eu espero que a gente consiga explicar detalhadamente os próximos passos dessa cirurgia. Muito obrigado. Professor, todos nós do Brasil, todos os neurocirurgiões, estamos assim apreensivos, curiosos e desejando muito que tudo dê certo para essa cirurgia tão difícil e diferente que o senhor e a sua equipe assumiram e estão desenvolvendo. Já foi a segunda etapa, né? Tem 4 planejadas, pelo menos é o que a gente ouve dizer. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente sobre qual é essa experiência como neurocirurgião pediátrico, um professor encarando um quadro e um caso desse tão especial, tão particular. A primeira coisa é que, assim, deixando o aspecto neurocirúrgico em último, envolve a organização de uma equipe multidisciplinar. Eu explico melhor. Quando essas crianças nasceram, eles nasceram no Ceará, em Fortaleza, localmente as pessoas não sabiam o que fazer. A criança, a família, assim, ficou rodando um bom tempo, sem saber o que fazer, sem rumo, e até que eles foram vistos por um neurocirurgião, colega nosso, um neurocirurgião pediátrico, que havia feito toda a sua formação em Ribeirão Preto. Ele fez faculdade de medicina, fez residência, fez neurocirurgia pediátrica lá com a gente. Depois, um tempo no exterior, voltou para Ribeirão, fez mestrado, fez doutoramento, ou seja, passou mais de 15 anos com a gente e voltou para o Ceará, para Fortaleza, onde ele trabalha. Quando ele viu as crianças, ele disse para a família, existe uma saída, porque até então eles achavam que não existia saída nenhuma. Quando ele encontrou essas crianças pela primeira vez, elas tinham meses? Elas tinham meses, elas tinham aí em torno de 6 meses, por aí, ou seja, já um bom tempo já havia passado. Então você imagina um lado, que é um lado importante para nós neurocirurgiões, que é o lado humano, que é a primeira coisa que é importante nessa relação que nós temos com as nossas crianças e com as famílias. E essas crianças estavam absolutamente sem nenhum amparo médico, assim como a família. Então a primeira coisa foi atender essa família e dizer, não, existe uma saída, nós podemos procurar uma saída. Foi quando eles entraram em contato com a gente. Eu tive contato a primeira vez, foi em dezembro do ano passado, do outro ano. E comecei a organizar toda essa história a partir de janeiro do ano passado. Ou seja, durante todo o primeiro semestre, eu tive organizando a vinda dessas crianças, a ida dessas crianças para a nossa cidade. Eles estiveram lá com a família, fazendo os exames iniciais. São 2 organismos, né, diferentes, você não sabe exatamente, aí já entra o aspecto médico também, médico geral. Você não sabe em que situação estão as crianças, porque é relatado que às vezes uma delas é hipertensa, outra não é, uma tem alteração renal, outra não tem, algumas têm alterações metabólicas, e você precisa de um bom screening geral antes de tudo. Do corpo todo, né? Do corpo todo, todos os órgãos. Então o primeiro cuidado foi isso, foi montar uma equipe pediátrica, uma equipe multidisciplinar com intensivistas, pediátricos, com anestesistas, para a primeira abordagem que foi feita. Professor, essa cirurgia que a gente está falando, totalmente pelo Sistema Único de Saúde? Tudo. A primeira coisa que eu vou contar aqui para você é que para você ter uma ideia da complexidade disso. Eles chegaram a consultar um serviço nos Estados Unidos a respeito de transporte dessa criança. Imagina o que seria isso. O custo disso foi calculado em torno de 2,5 milhões de dólares. Para levar essas Para levar, para operar, para fazer todo o tratamento.
Essas crianças estão sendo tratadas em Ribeirão, no Hospital das Clínicas, com todo o tratamento. É óbvio que para isso nós temos apoio da nossa instituição. Todo o tratamento está sendo feito pelo SUS. Entendeu? E isso também veio com uma lição para todos nós. Não há necessidade, na maioria das vezes, de se procurar em outros locais tratamento para coisas complexas. E a nossa especialidade tem muitos desses casos. Isso pode ser perfeitamente realizado no nosso país. Então, também fez parte todo esse acordo que eu participei, consultar a nossa instituição, não só a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no hospital, também Secretaria da Saúde, etc., não só a Secretaria de Saúde local, também do Ceará, para ver também transporte. Você imagina o transporte Sim. aéreo dessas crianças, como é complexo, né, toda essa logística. Tudo isso foi feito. Felizmente, a nossa instituição concordou em receber esses pacientes, essas crianças, porque entendeu que nós temos expertise para fazer um procedimento como esse. Então, todo esse ano passado, nós usamos para organizar essas equipes, trazer as crianças, fazer os exames iniciais, exames radiológicos, né, de imagem, ressonância com cortes ultrafinos, tomografia computadorizada, angiorressonância, angiografia cerebral, tudo isso para nós termos uma noção exata do que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, também com autorização da nossa instituição, nós entramos em contato com o Dr. James Goodrich, que é um neurocirurgião de Nova York, muito conhecido como o chefe da neurocirurgia do Hospital Pediátrico de Montefiore, da cirurgia crâniofacial. E o único... Ele é neurocirurgião pediátrico. Ele é neurocirurgião pediátrico. E por circunstâncias aí da carreira dele, ele foi o único neurocirurgião que coletou um número grande de casos como esse, que são extremamente raros. A incidência é 1 para... É baixíssimo, é baixíssimo. Tipo, né? Você pode colocar aí um caso para 2 milhões de nascimentos, 2 milhões e por aí. É muito raro. É extremamente raro. Pediátrico talvez veja um desse na vida. Talvez. Na vida. E ele, por ter trabalhado em vários serviços nos Estados Unidos, com pessoas que já estavam em contato com alguns casos norte-americanos, ele coletou esses casos. De tal forma que hoje ele tem como consultor, ele participou de 32 casos no mundo inteiro. Desses 32, o nosso é o 9º em que ele ativamente participou, quer dizer, presencialmente, organizando toda a cirurgia junto conosco. Então, isso também é uma coisa que nos trouxe muito prazer, porque este relacionamento, principalmente esse relacionamento internacional que as nossas universidades, nossos serviços têm, trazem para a gente um grande benefício. E para a nossa instituição também, porque atrás disso vem uma série de outras coisas que vão acontecendo. Por exemplo, a fabricação de modelos tridimensionais que a gente usa para cirurgia, que eu vou mostrar. Isso é feito também localmente. Quer dizer, a preparação do modelo é algo que precisa ser feito para essa cirurgia ter um bom andamento. Exatamente. Modelos usados para neurocirurgia, a simulação em procedimentos neurocirúrgicos já é uma coisa que tem alguns anos. E eu acho que é uma coisa sensacional. Isso significa que hoje nós somos, como neurocirurgiões, nós somos capazes de planejar e praticamente realizar uma cirurgia no dia anterior. Ou seja, para procedimentos complexos, como cirurgia em áreas eloquentes, que é uma coisa que nós fazemos por causa de outros tipos de cirurgia, há necessidade desses modelos. Neste caso específico, ele é fundamental. Por quê?
porque a posição dessas crianças, elas não estão numa posição assim ortogonal. Uma está virada para um lado, outra para o outro. Então você imagina que a anatomia, como nós conhecemos, é distorcida. É impossível, mesmo com um software de reconstrução tridimensional, e hoje existem vários, você não consegue reconstruir isso no computador. Você precisa de modelos tridimensionais. Então esse foi o primeiro passo que nós fizemos. Foram todos os exames. Esses modelos específicos são feitos nos Estados Unidos também. Entendeu? O professor que compôs. Exato. Ajudou o Brasil. Isso. E ajudou a instituição nesse sentido. Então foi toda essa preparação que chegou até a esse modelo. Professor, do primeiro contato até a avaliação física, os outros profissionais envolvidos terem avaliado as crianças, os exames, e a data da primeiro, a decisão de vamos fazer em 4 etapas. Uhum. Quanto tempo mais ou menos levou? Isso demorou em torno aí de 6, 7 meses. Decidida que a cirurgia é possível. Existem casos que não é possível. Quando você tem o cérebro, alguma área cerebral muito importante compartilhada, você não consegue fazer. Por exemplo, em crianças que têm a fusão lateral, às vezes o tálamo é comum, então você não consegue separar. A nossa não, as nossas são no vértex, a união. Então, decidido que foi possível separar, depois de feitos os modelos, analisados os modelos tridimensionais, a decisão foi tomada. Ora, é possível. Obviamente, a família em todo esse tempo estava sendo avisada. Nesse momento, foi o momento da primeira visita que ele nos visitou, quer dizer, foi de janeiro até a primeira ida, foi até novembro do ano passado. Em novembro, nós fizemos a primeira reunião clínica com toda a equipe, mais as crianças lá, para todo mundo examinar de novo, junto com o Dr. Goodrich. Nesse momento, nós decidimos o procedimento em si e agendamos o primeiro procedimento que foi feito em fevereiro. Nesse momento, a cirurgia já estava decidida e toda a parte hospitalar já estava preparada, ou seja, nós tivemos que, você imagina o número de pessoas, eu calculo, em torno de 30 a 35 profissionais envolvidos nisso. A sala de cirurgia maior, 2 mesas cirúrgicas, 2 equipes de anestesia, as equipes de neurocirurgia, cirurgia plástica, o pediatra, intensivista, todo esse pessoal que participa ativamente, mais enfermagem, mais pessoal do centro cirúrgico, pessoal técnico para todos os equipamentos que a gente ia precisar, microscópio, navegador, etc., que ia ser necessário para esse procedimento. Entendeu? Podemos ver o modelo? Sim. Então esse aqui já é o segundo modelo. Então vejam que é isso que eu disse, as 2 crianças não estão em posição ortogonal. Uma está nesse sentido, a outra nesse. Então essa é a complexidade da cirurgia. A decisão foi começar por esta cirurgia aqui, que já está marcada aqui, com esse traço azul. Esse modelo é o segundo modelo, então já tem inclusive as plaquinhas de fechamento do crânio. Mas se eu abrir essa região, que é como se fosse uma craniotomia, o que a gente tem aqui? Esse é o sistema venoso. Cada uma tem o seu sistema arterial independente. Esse é o sistema venoso, por causa do número de cortes que nós fizemos na ressonância magnética, na reconstrução da ressonância, tomografia, angiorressonância e todos os exames, nos dão através de uma impressora 3D colorida, né? Esses vasos estão em posição absolutamente anatômica. Então, qual foi a decisão? A decisão foi começar. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é um seio circular, que substitui o seio sagital que as crianças não têm. Então a decisão foi escolher um lado para separar
esse sistema venoso e começar para separar o cérebro. Este lado escolhido é o lado em que nós vamos dar toda a volta. Esse lado é escolhido em função de colaterais venosas que não só já existem, como vão se desenvolver também. A grande preocupação é que exista uma lesão venosa. Venosa, um infarto venoso. Esse é o grande medo. Então, esse é o motivo da gente fazer em 4 etapas. Porque na experiência dele, você fazendo em 4 etapas, com um intervalo mínimo de 6 semanas entre uma e outra, você tem tempo para que esse cérebro se recupere. Nós contamos com a neuroplasticidade do cérebro da criança e que se abram colaterais que existem também. E foi o que aconteceu. Nós começamos aqui, todas essas veias foram ligadas. Então, essa foi a primeira cirurgia. E depois foi fechada a craniostomia. Depois foi fechada a craniostomia, por isso que estão com as plaquinhas aqui. E programamos a segunda cirurgia, que foi feita agora, que foi essa aqui, onde nós continuamos também o mesmo trajeto. Então, se você olhar... Porque esse seio aqui, na verdade, seria o equivalente do seio sagital desta criança. Dessa criança. Então, ele tem... de um lado, ele desce em direção à tórcula e do outro lado também. Vai chegar um momento em que um desses seios aqui vai ser sacrificado, que vai ser na próxima cirurgia. Por isso é que nós temos que dar esse tempo de recuperação. Neuroplasticidade. Possivelmente, na terceira intervenção, nós vamos discutir isso, um desses seios, o que vai ser ligado, onde nós vamos ter que separar definitivamente, ele pode ser ligado por via endovascular. Então, possivelmente, logo antes da terceira intervenção, a gente faz um procedimento endovascular venoso e liga o seio e aguarda. Por quê? Porque se você ligar com endovascular, é mais fácil depois, na hora da cirurgia, separar completamente. Você dá uma semana e faz a cirurgia definitiva. E a quarta intervenção vai ser... Vejam que essa aqui foi a primeira, essa foi a segunda, então esse é o pedaço que falta, entendeu? A quarta não, a terceira intervenção. Então agora vamos passar deste modelo aqui, o que nós fazemos aqui no lugar onde essas veias estão ligadas para que esse cérebro não volte a ficar aderido ao outro hemisfério. O que nós fazemos, então, mudamos de modelo, esse outro modelo também é feito nos Estados Unidos, que é o modelo exato do local de junção. Então, o que vocês podem ver? Este aqui é o lugar da primeira cirurgia. Então, veja que o seio circular está aqui, aquele lago venoso que foi ligado. Se eu levantar isso aqui, vocês vão ver. Segura aqui um pouquinho, Fernando. Essas placas de cor alaranjada são placas de silástico. Esse silástico, então, não é aderente, ele mantém esse hemisfério que foi separado. Separado. Na segunda cirurgia, que foi essa que nós fizemos agora, nós chegamos até aqui, ainda não temos o modelo vai ser feito agora, e a última cirurgia é essa parte onde existe um certo envolvimento aqui, sem haver um compartilhamento, mas uma parte do hemisfério de uma está invaginada em direção à outra, entendeu? Então Parece que tem um seio aqui, não? Sim, esse é o seio. Sim. Esse aqui provavelmente seria o seio reto, entendeu? E o sistema venoso profundo. Esse nós não vamos tocar nele. Cada uma das crianças tem o seu, entendeu? Nós só tocamos nas veias superficiais, entendeu? Então, esse aqui, então, é o procedimento da parte cerebral. O que vai sobrar, então? Vai sobrar a reconstrução final. Na reconstrução final, que é feita através de cirurgia plástica. Também, eu tenho que salientar isso, toda a equipe do Dr. Godrich,
está envolvida nisso. Inclusive, os anestesistas, não só os neurocirurgiões. no contato direto com a gente antes das cirurgias, anestesista, cirurgião plástico, intensivista, todo o pessoal dele, muito gentilmente, passou para todos eles passaram para a gente a sua experiência. A equipe de cirurgia plástica, que teve experiência em outros casos, foi decisiva para montar junto com a gente o tipo de retalho que nós vamos fazer. Porque você imagina, como reconstruir a parte final? A parte óssea, que está verticalizada, isso, de certa forma, nós estamos acostumados a trabalhar por causa das reconstruções de defeitos craniofaciais, das cranioestenoses, craniossinostoses, que fazem parte habitual do nosso trabalho. As craniosinostoses complexas, com múltiplas reconstruções, mas a pele não. Então, você imagina, o retalho de pele, ele sai de uma criança, ele passa pela outra e vem até a região posterior, a região da nuca dessa criança, desce até a região nucal, até o pescoço dessa criança e volta em direção à outra. De tal forma que o retalho de pele da nuca dessa criança vai reconstituir o crânio, a parte superior desta aqui. E da outra criança, este retalho vai construir aqui. Provavelmente, na região nucal, que é onde nós tiramos esse retalho, que vai ser rodado, o retalho desse, a hora que voltar, ele não vai preencher todo o espaço. Então, nesse espaço, nós vamos precisar de um pequeno enxerto, mas fora da região cirúrgica, e vamos colocar também, entre uma cirurgia e outra, um expansor de pele, que vai expandir essa pele até que ela consiga chegar até na região que a gente precisa. Então, essas são as 4 etapas que a gente está planejando. No intervalo, professor, entre as cirurgias, as crianças elas ficam em Ribeirão ou voltam para a cidade de Natal? Isso foi outra coisa que nós fizemos. Nós não queríamos de jeito nenhum que elas voltassem por causa da fragilidade, né? Você imagina, crianças recém-operadas e são crianças, né? Elas brincam, elas viram para cá, para lá e com essa cicatriz toda desse tamanho. E para isso eles estão no nosso campus. No nosso campus tem casas de apoio para os pacientes, para pacientes transplantados, para pacientes oncológicos e numa dessas casas de apoio a família foi instalada. É claro que para cuidar da criança estão pai e mãe aí. E estão muito bem, porque estão bem instalados, o próprio apoio que nós temos para essas famílias, né, no campus, possibilitam que eles ficam aí. E nós tivemos também, eu tenho que dizer isso, e é uma coisa muito interessante, nós tivemos, por causa da divulgação, que é um caso inusitado, né, um apoio muito grande da população, que se sensibilizou com a história dessa família, são pessoas simples e que voluntariamente estão ajudando a família também. E isso é uma coisa muito espetacular que aconteceu, porque a família tem um apoio. Eles têm um apoio logístico nosso, eles têm um apoio também da sociedade, que, de certa forma, também quer saber o que vai acontecer e torce pelo sucesso das crianças. É muito interessante isso. Professor, eu queria agradecer por todas essas explicações. O que mais chama atenção, eu conheço o professor, desde a época que eu fazia residência, sonhava em fazer neurocirurgia pediátrica e existem ícones, né? O senhor é um deles, o senhor sabe disso. Obrigado. E o que chama atenção é inegável a sua habilidade cirúrgica, mas mais do que isso, esse pensamento com a mente aberta, e a gente entende que o papel da sociedade, não só a brasileira de neurocirurgia, mas das demais associações em colocar profissionais gabaritados em contato, permitem uma coisa maravilhosa como essa, né? Em vez de o próprio governo ter que arcar com alguma coisa muito onerosa, até deixando que pessoas que têm habilidade aqui possam executar o tratamento, vire uma realidade aqui no nosso país. Professor, muito parabéns. A gente está torcendo na expectativa para que tudo corra bem e o senhor tenha apoio não só
da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, como de todos os brasileiros. Muito obrigado. Obrigado pelo apoio. Muito obrigado. Mais um Neurolife junto com você.